Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9, versículo 9. Aleluia. Olha, eu não ficaria num culto como esse se eu não quisesse ser chamado por Deus. Tem reuniões que são perigosas de você estar, porque elas podem te levar para uma dimensão que você não volta mais nunca mais. Numa reunião como essa, eu fui ministrado pelo Senhor, fui tocado. E quando você é tocado de dentro para fora, meu filho, já era. Você não volta mais, você não volta mais, você não serve para mais nada. Então eu queria falar sobre isso. Ei, Jesus. Tira um fone para te ficar aqui dentro. Tira um fone para te ficar aqui dentro, senão fica muito alto. Nove, 9 de Mateus diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Vamos ler de novo? Partiu Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te fazer famoso na terra, vou te levantar com poder, honras e glórias. Você vai estar livre de sofrimento, livre de qualquer... Não, ele só disse: ei, segue-me. Um olhar de Jesus fitos dentro dos seus olhos. Jesus olhar para você e disse: segue-me. Acabou, meu filho, já era. Então não é bom você estar aqui hoje. Se eu fosse você, se você tem juízo, é melhor você levantar e ir embora agora, porque hoje tem um convite para você: segue-me. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, ele disse. Quem precisa de médico são os doentes. E eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, a interpretação errada do cristianismo, ela dificulta a solução que esse mesmo cristianismo tem na vida das pessoas. Um cristianismo mal interpretado, ele não tem todos os benefícios que ele contém. Ele não pode expor todos os benefícios. Por quê? Porque ele foi mal interpretado. Jesus não prometeu nada para Levi, para Mateus. Levi era um cobrador de impostos, ou seja, era um judeu que estava a serviço de Roma. Ele estava fazendo um serviço, mas ele não era daquela linhagem. Mateus era um judeu a serviço de Roma, cobrador de impostos. Jesus passou por ele e disse: segue-me. Eu fico imaginando a cara dos outros discípulos quando Jesus chama alguém que cobrava impostos. Os outros discípulos devem ter perguntado: não, Senhor, mas ele é nosso inimigo. Quem tem inimigo é você. Deus não tem inimigo. Você tem inimigo, Deus não tem. Então a interpretação errada do cristianismo dificulta a solução que esse cristianismo produz na vida das pessoas.
Eu costumo dizer que a deturpação da interpretação, ela dificulta a solução do Evangelho. O Evangelho, ele é dado para solucionar, para nos dirigir. A Bíblia, ela não é para pesquisar, a Bíblia não é um livro de pesquisas, é um demonstrativo de como Deus espera que eu viva, de como Deus quer que eu viva. Por isso, interpretar o cristianismo sem vivê-lo na íntegra, meu irmão, é ineficaz para quem fala e é ineficaz para quem ouve. Interpretar o cristianismo para quem, de uma forma errada, sem vivê-lo, é ruim para quem está falando dele e é ruim para quem está ouvindo ele. E o pior, que é pior porque essa deturpação, ela não brota da ignorância. Porque se fosse da ignorância, Deus não leva em conta, pastor G, o tempo da ignorância. Mas essa deturpação, ela não brota da ignorância, ela brota da vaidade do saber. Tem gente que sabe demais, mas quando vai passar o que sabe, está mais preocupado com a sua vaidade do que deixar claro as coisas para o outro. E eu costumo dizer que a ignorância, ela pode ser esclarecida, mas a vaidade do saber, ela tem a falta de consideração com o que o outro que não sabe. Quando nós temos vaidade no saber, a gente não tem consideração pelo que não sabe. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante, que o saber incha, mas o amor edifica. Saber sem amor é ineficaz, porque informar Deus para os outros não é suficiente. Eu tenho que transmitir a vida de Deus para o outro. E para mim transmitir a vida de Deus, eu preciso viver a vida com Deus. Se eu viver a vida com Deus, certamente tudo que eu tocar, abençoado será. Lembra da musiquinha? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias da sua bênção. Nossos avós, nossos pais cantavam isso. Então, uma mente vaidosa, ela não reconhece a necessidade que ela precisa trazer luz para quem não sabe. Então, mais do que ensinar, nós precisamos trazer luz, trazer clareza, deixar claro, porque até quem não sabe vai descobrir o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então primeiro eu ilumino os meus pés para saber onde eu estou pisando, porque depois eu ilumino os caminhos, para que outros possam ir junto, para que outros possam estar junto. Então, uma mente obstinada, ela é orgulhosa, irmão, porque ela é superficial. Uma mente obstinada, ela é confiante demais, e ela não é sensível às expressões espirituais que o Espírito Santo quer trazer. Não é assim? Uma mente obstinada, ela tem acúmulos do saber, acúmulos de inteligência. Glória a Deus, isso é bom, ser inteligente é fantástico. Mas vai ter uma hora, irmão, que a sua inteligência, como disse o pastor Juscelio aqui, a força do seu braço não vai interpretar o amor de Deus. A sua mente, por mais intelectualizada que ela seja, ela não vai conseguir interpretar na sua totalidade o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é convivência, o amor de Cristo tem toque, o amor de Cristo tem favor, e nós costumamos dar favor a quem nós amamos e gostamos, mas nós não temos a mesma eficácia para estender a mão para quem a gente não gosta. Então, meu irmão, a mente obstinada e confiante demais, ela não é sensível às expressões espirituais, expressões essas que são geradas pela palavra de Deus. Você começa a ler a Bíblia, você percebe esse ambiente. Nós estávamos aqui louvando ao Senhor, estava gostoso o ambiente, até para fazer oferta, não é? Até na hora da oferta o ambiente fica gostoso, dá até vontade da gente ofertar. Aleluia. Por quê? Porque ninguém está tirando nada de ninguém, ninguém está manipulando ninguém. Irmãos, é uma coisa muito forte isso, porque se nos faltar amor, a manipulação entra. Se nos faltar amor, os interesses pessoais entram. Por isso o nosso maior desafio não é imprimir nas pessoas a vida correta de Cristo, mas é imprimir na nossa vida a vida correta de Cristo, para que quem nos ouça veja que a gente não está vivendo pela mente,
Eu sou muito obstinado em muitas coisas, irmãos, e às vezes eu tenho que lutar com a minha mente, porque eu sou um cara muito meticuloso. Gosto das coisas controladas, gosto das coisas organizadas, e isso é bom, não é ruim. Mas você precisa entender que tem lugares em Deus que ou você controla ou você cresce. Tem lugares que você não vai conseguir controlar. Nós frequentamos uma igreja, nós afirmamos ter extraído da vida de Jesus um código de honra para nós vivermos de acordo com o que Jesus vivia, ou seja, uma conduta espiritual. Mas eu te garanto que isso não é suficiente. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é suficiente. Diga para ela: você precisa encarnar a vida de Cristo. Você precisa encarnar a vida de Cristo na sua vida. E não dá para encarnar a vida de Cristo sem uma vida de amor. Eu fico imaginando, cara, eu queria só esse versículo ali para mim. E Jesus passou na frente da coletoria, tinha um cara cobrando imposto, Mateus. Jesus olhou para ele, só olhou, irmão, não prometeu nada, não disse nada, não trouxe nenhuma garantia de sucesso. Ele só disse: segue-me. Eu fico imaginando Mateus tirando aquele guardapozinho, fechando o caixa, né? Dando os relatórios, e o pessoal dizendo: Mateus, você está indo aonde? Eu disse: eu vou com ele. Você sabe para onde ele está indo? Não. Você é louco? Eu não sei se eu estou ficando, mas eu quero ir. Olharam para ele e foram iluminados. E o seu rosto não fica mais confundido. Quando você olha para ele, você é iluminado nas suas razões. Você é iluminado. Você tem desejo de soltar as suas razões, soltar tudo para seguir a Cristo. Ah, meu Deus, eu estou falando com você. Alguns de nós que estamos aqui nessa noite, algumas pessoas que estão nos assistindo pela internet, vão ser pegas aqui nessa noite. Ah, vai tirando o guardapozinho, vai fechando o caixa, irmão. Sim, vai fechando os relatórios, porque Jesus está passando, está dizendo: segue-me, segue-me. Eu não vou te seguir, é você que tem que me seguir. Segue-me. Jesus só te segue se você cumprir o propósito. Como assim? Jesus só te segue. Vem cá, Caleb, vem cá um pouquinho. Corre aqui. Glória a Deus. Os três estágios de um chamado é: quando Jesus viu Caleb, ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Depois o Senhor olhou para Caleb e disse: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Depois Jesus olhou para o Caleb e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vem cá, Caleb, não vai já, fica aqui. Eu sei que você está doido para ir. Quando ele diz: vinde a mim, não te custa nada. Quando ele diz: vinde após mim, te custa tudo. Porque quando ele diz: vinde após mim, você tem que, sabe, você vai ter que deixar a sua vida para viver uma vida com ele. Você pode viver no mesmo ambiente que você vive, mas você vai viver com ele. E quando ele diz: vinde a mim, você vai com ele. Mas quando ele diz: ide por todo mundo, ele que vai com você. Aí ele diz: Caleb, põe a mão ali, eu quero curar. Ele diz: Caleb, libera uma palavra lá, eu quero fazer. Eu quero fazer. Mas por que ele não faz sem eu? Porque ele deu a terra para mim. Por que ele não vem aqui e resolve? Porque ele disse: eu botei você aqui para isso. Eu coloquei você na terra para fazer isso. Eu dei a terra aos filhos dos homens. Eu plantei a sua igreja lá naquele bairro que você diz que é horrível. Eu coloquei os seus negócios lá e você diz que aqui ninguém prospera, mas você não deveria falar isso. Eu te coloquei lá para mudar esse ambiente, para mudar esse lugar. Então vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Um olhar de Jesus. Eu não posso tentar enxergar Jesus pelos olhos dos outros.
Eu não posso. Uma pessoa pregou para mim Jesus, eu fui para frente, eu chorei, Josélio, eu chorei copiosamente por dias, mas eu não posso enxergar Jesus pelo olhar de outros. Ninguém pode dar para Ele a minha adoração. Ninguém pode dar para Ele outras mãos levantadas, é a minha adoração. Ninguém pode ocupar esse espaço que Ele entregou a mim. Eu preciso enxergar por mim mesmo. Jesus viu algo tão sobrenatural, tão profundo, tão inovador, tão imparcial, tão receptivo. E é isso. É impossível encontrar algo equivalente na vida de outra pessoa que só Jesus pode te dar. Eu tenho muitos amigos, irmãos, eu tenho pessoas que eu ouço, eu gosto de conversar com pessoas, às vezes numa conversa, eles vão falando, eu vou escrevendo, mas Jesus é o meu modelo. A vida de Jesus é o meu modelo. Jesus, olha, guarde isso no seu coração. Jesus não fez uso das suas habilidades com fins particulares. Todas as habilidades que Jesus usava era por causa dos outros. Os dons não têm a ver com você. Ele não transformou a pedra em pão, mesmo com fome, porque ele nunca usou um dom para ele. Ele usou sempre para os outros. Jesus não pediu nada para o mundo, Jesus veio dar ao mundo. E sabe o que mais me impressiona? É que Jesus estava feliz em falar suas verdades para ouvintes casuais. Olha para a turminha de Jesus. Ouvintes casuais. Jesus gastou a riqueza do seu intelecto para falar para gente simples, para gente que queria pessoas simples, humildes e pecadoras. Ele discriminou tão pouco que até Judas podia estar na sua equipe. A esperança de Jesus pelas pessoas é muito grande, irmãos. A esperança de Jesus, Jesus permitiu que mulheres contaminadas pela prostituição, mulheres contaminadas com a desonra, com a impureza, até dessem sinais de afeto publicamente por Ele. Ele abraçou leprosos. Esse é o Jesus que você serve. Jesus não tinha orgulho da sua influência. Ele usou tudo que Ele tinha, irmão, tudo que Ele tinha para garantir que todos fossem tocados. Jesus queria uma coisa: que todos fossem tocados. Todos. Todos. Ele não escolheu você não. No ambiente que Ele estava, todos poderiam ser tocados. Foi para isso que Jesus viveu entre nós como homem. Ele viveu como homem por amor. Jesus serviu a Deus com amor. Jesus só procurou o amor dos homens, não o favor dos homens. Eu oro para que Deus levante na nossa geração homens e mulheres com esse espírito, que procura o amor dos homens, não o favor dos homens, que procure o amor. E por isso, por onde ele passava, quem se sentia amado deixava tudo para o seguir. Era um toque de amor, irmão, era um olhar de amor já. A pessoa olhava para Jesus e sabia: cara, eu quero isso que esse cara tem. Eu quero isso que esse cara tem. Um cobrador de imposto, um homem com pouca habilidade para ser movido por emoções repentinas. Porque um cobrador de imposto não se emocionava assim fácil não, José. Ele tinha que cobrar, e se não pagasse, batia. Por isso que eles eram odiados. Esse homem não tinha emoções repentinas. Esse homem não era movido pela alma, era movido pela razão. Jesus passou por ele e disse: segue-me, segue-me, vamos. Aquele homem não prestou mais. Pecadores à beira do mar, gente. Meu Deus, olha para a Bíblia. Marcelo, pescadores à beira do mar deixaram barco, deixaram rede.
deixaram tudo ali e o seguiam. Meu Deus, que doideira é essa? Homens que só tinham visto ele uma vez. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que passa pela sua vida e mexe com você. Homens que só viram Jesus uma vez, ele passou por eles na praia e disse: deixa tudo e segue-me. Eles deixaram o barco, deixaram a rede. Os 2 filhos de Zebedeu deram tchau, pai. Paiinho, tchau. E foram atrás de Jesus. Cara, eu fico impressionado com isso. Ele não prometeu nada. Uma mulher que só viu ele passar, saiu correndo, correu na casa dela, pegou um vaso de alabastro cheio de nardo puro, lavou os seus pés, derramou sobre a sua cabeça, chorou aos seus pés, limpou com os cabelos. Ela só viu ele passar. Mulheres maduras, que sem um pedido, porque ele não pediu, José, elas passaram a usar os seus bens para servi-lo no ministério. Jesus não fez campanha de prosperidade. Jesus não prometeu benefício. Ele não pegou o envelope e disse: você vai dar 1000 e Deus vai te dar 2. Não. Ele só passava, e o amor dele era tão forte, tão grande, que as pessoas diziam: eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Aonde estão os homens e as mulheres que vão dizer nessa noite: Deus me encharca com esse amor, me sela com esse amor, não me deixa fazer acepções de pessoas, não me permite andar na minha intelectualidade de fé, não me permite fazer da minha carne o meu braço forte. Oh meu Deus, eu creio nisso. E eu nem vou falar dos criminosos, leprosos, adúlteros, corruptos, que se tornaram crianças e viram seus erros e feridas sendo arrancados por um olhar gentil. Um olhar gentil de Jesus. Um olhar gentil. Aonde estão os homens e as mulheres com seus olhares gentios, que vão olhar para as pessoas, e as pessoas vão dizer: eu quero ir lá, quero ir junto. Que não vão olhar para as pessoas e ver cifras, que não vão olhar para as pessoas e ver religião, ver denominação, mas vão ver vida. Irmão, Jesus viveu de tal maneira que a única coisa que os homens enxergavam nele era amor. As pessoas não viam mais nada dele, que a vida tinha significado se apenas tivesse amor. A sua vida não vai ter significado se ela não tiver amor. Nós queremos atrair pessoas para um cristianismo com promessas, soprando língua de sogra, dando presentes, fazendo ofertas, prometendo algo para as pessoas voltarem no próximo culto. A minha oração é que o Senhor nos encharque de tanto amor, de tanto amor, irmãos, de tanto amor, que as crianças sejam atraídas, que os adolescentes sejam atraídos. Que as pessoas olham para aquele lugar e elas não estejam lá só porque o lugar é bonito, só porque a cadeira é confortável, só porque o ar é bom, só porque tem telão de LED. Não, mas as pessoas estejam lá porque elas se sentem amadas. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, irmãos. Eu estou falando com você. Jesus quer encharcar o nosso coração de amor. Nós vamos atrair as pessoas por aquilo que nós carregamos. Aleluia. Oh meu Deus, dê um significado para a sua vida hoje. Essa é a tradição imperecível de Jesus. Essa deveria ser a tradição imperecível do Evangelho de Cristo. Essa deveria ser a tradição imperecível de uma igreja. O amor de Deus. Esta é a sua divindade.
Então, o cristianismo verdadeiro para mim qual é, pastor? É a reprodução exata desse espírito de amor, de alguém que está passando e dizendo: segue-me, segue-me, vamos junto, vamos junto. Esse é o evangelho que eu quero viver, irmãos. É o evangelho que eu estou procurando viver. O que é uma igreja cristã? É uma igreja evangélica? A igreja cristã para mim é uma confraria de homens e mulheres que amam. A igreja cristã para mim é uma confraria de homens e mulheres apaixonados por Jesus e por sua missão. Essa é para mim o que é uma sociedade cristã, irmãos? É uma sociedade encharcada com o espírito de amor, que deseja tocar pessoas. Por isso hoje eu fui intencional quando eu pedi para você orar por pessoas, para você tocar gente, para você tocar pessoas, irmãos. Toque vidas, irmãos. Toque vidas. Quando alguém estiver doente passando na rua e você vê, diz assim: posso orar por você? Mesmo que não aconteça nada, toque vidas. Jesus um dia tocou um leproso. O leproso parou na frente dele e ele disse, o leproso se prostrou. A Bíblia diz, Marcos 1,40, a Bíblia diz que aquele leproso se prostrou e o adorou e disse: se tu queres, tu podes. Ele não disse se tu puderes. Isso é uma oração redundante. Se tu puderes, é claro que ele pode, irmão, mas ele disse: se tu quiseres, tu podes curar-me agora. Jesus disse: eu quero. Se Jesus tivesse dito eu quero, e se Jesus tivesse só dito seja curado, ele era curado. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou perto e o tocou. Por quê? A palavra cura. Por que ele teve que tocar? Porque um leproso, ele não era tocado por ninguém. Jesus não estava curando só a lepra, estava curando a solidão de um homem que vivia isolado por causa de uma enfermidade. Jesus não só curou a doença do corpo, ele curou a dor da alma. Um toque. Eu oro pela igreja que toca, irmãos. Isso que eu abraço, eu beijo. Aleluia. Porque eu oro por uma igreja que toca. Por uma igreja que tem cheiro de vida. Não é uma igreja que separa as pessoas para elas não se tocarem. Não, toque as pessoas. É possível sim você tocar uma pessoa sem ser sensual. É possível sim você ser amoroso, ter vida de Deus na sua vida. Aleluia. Toque vidas. Para tudo para tocar uma vida. Para seus sermões para tocar uma vida. Pare de suas reformas. Pare tudo. Chegou alguém, pare. Pare. Tem pessoas que elas só precisam ser tocadas. Que o Senhor nos submeta a esta prova de amor. Porque o que resolve as nossas diferenças é o amor. O que conserta a vida das pessoas é o amor. O que submete a assuntos difíceis de tratar é o amor. E se nós temos tudo isso, deixa eu te falar, guarda isso. Se nós temos tudo isso, desigualdade social, orgulho, desprezo, frieza, teologias severas que produzem disputas infinitas, se nós temos egoísmo que fere os humildes, força que desconsidera a fraqueza, se nós temos vaidade que machuca o simples, então eu te garanto, nós não temos o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo não disputa. O amor de Cristo, ele só quer estar ali amando o amor. Aleluia. Se a noiva de Cristo não tem sorriso, não tem toque, se a noiva de Cristo não serve a mesa com carinho, com satisfação, é um amor alienígena, irmão. É uma vida alienígena. O amor de Cristo é toque, é vida. Se prepare para Jesus mudar suas configurações de amor. Se prepare para Jesus mudar. Ele deve estar, sim, Ele deve estar no nosso meio, nos ensinando isso. Isso para mim é igreja. Seu coração pode estar em pedaços, mas você precisa amar.
Você precisa tocar. Um dia, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 11. Vamos ler. Vamos ler. Mateus 18, de 1 a 11. Vamos ler. Cadê? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? A disputa era por lugar. A disputa era para saber quem era o melhor e quem era o primeiro. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinha e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas há do homem pela qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé faz você tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus expõe a beleza da humanidade ao pôr uma criança no meio dos discípulos. Discípulos que nesses dias ainda eram arrogantes, vaidosos, ambiciosos por posição. Jesus bota uma criança e diz: vocês não entenderam. Vocês não entenderam, é só isso que eu quero. Jesus curava no sábado, irmão. Meu Deus, que Jesus desafiador para mostrar a prioridade do cristianismo. Jesus é favorável ao que é concreto. Por isso ele não ensinava por teoria, mas por prática. Ele sempre usava exemplos. Se ele ia falar com um pescador, ele dizia: o reino é como uma rede. Se ele falava com um camponês, ele dizia: o reino é como uma semente. Ele sempre usava numa linguagem que o cara entendia o que ele estava falando. Porque Jesus é prático, por meio de exemplos, com prática e piedade de amor. Jesus tocou sem nojo leprosos. Por quê? Por que ele tocou? Porque eu vou te falar uma coisa: você pode esquecer discursos eloquentes, mas você nunca esquecerá um toque de amor. Você nunca esquecerá um toque de amor. Quando Jesus te toca, você nunca me esquecerá. Você pode esquecer do que foi pregado no domingo, do que foi falado na semana passada. Você pode esquecer aquela mensagem eloquente, mas jamais esquecerá um toque de Cristo, um toque de amor. Por isso o método de instrução de Jesus sempre foi um toque de amor, um olhar irresistível. Eu vou te falar, um Jesus bem exposto e bem servido, ele é irresistível. Ele é irresistível. Mas nós temos muitas vezes declarado o que Jesus faz e não nos preocupado com quem Ele é. Chega, irmãos, de discursos cansativos e repetitivos sem toques de amor. A ideia de Cristo foi deixar uma mensagem imprimida no subconsciente dos discípulos, e não somente palavra. Por isso que Ele pegou uma criança, disse: olhe para ela, vocês têm que ser assim como ela. Irmão, as piores questões da vida sempre estão relacionadas à nossa falta de prática, de coisas que falamos e não praticamos. A minha oração nessa noite aqui, irmãos, é dizer para você: eu e você precisamos de um toque de amor. Sabe, essa mensagem é tão desgastante no Evangelho que parece que ela não soa como um avivamento. Mas a mensagem do toque de amor de Cristo
ela vai mudar o nosso discurso, irmãos. Ela vai mudar até as questões de relacionamento que nós temos. Deus está disposto a mudar a nossa relação com Ele, nos tocando com amor. E a melhor forma, você sabe disso. Você pode dizer para mim, pastor, mas eu sou um evangélico, um filho rebelde. A melhor forma de tratar filhos rebeldes, pecadores, pecadoras, é com toque de amor. Não existe relacionamento sem toque. O Senhor nessa noite está atrás dos filhos rebeldes, que precisam de um toque de amor. Você não cura filhos rebeldes atacando, maltratando. Você cura com toques de amor. A justiça, ela escreve um discurso de ação, ela tem um curso de ação, e o seu discurso também é diferente. Mas o afeto de Jesus é diferente das nossas aplicações de justiça. O afeto de Jesus vai curar as pessoas, irmãos. Tem pessoas que elas nem precisam falar, é só você abraçá-las. Dizer, não fala nada não, só me dá um abraço. Porque você vai falar, você estraga. Jesus não punia ninguém sem uma voz de afeição. O próprio Judas que o traiu, ele disse, amigo, faz o que você tem para fazer, mas faz rápido. Eu oro para que o Senhor nos encharque com esse amor, irmãos. Porque se a gente ama Jesus desse jeito que eu estou te falando, certamente nós vamos amar pessoas. Certamente nós vamos servir pessoas. Nós vamos nos importar com gente. Todos têm o direito de ser amados. A justiça convencional não gera temor, ela gera medo. Porque às vezes a justiça convencional, ela não sabe de que lado ela está. Mas o amor de Deus, a justiça firmada em amor, no afeto, ela não gera medo, ela gera temor. Para que eu não seja culpado por ser achado praticando ela sem amor. Ela gera temor em mim. Eu quero deixar aqui para você essa palavra, esse critério infalível que é o amor de Deus. Eu estou escrevendo um livro agora que deve ficar pronto na convenção, chamada Mente Sadia e Coração em Chamas. Ou seja, uma mente apontada para Cristo com uma paixão intensa. E se você tem paixão intensa por Cristo, certamente você vai amar pessoas. Jesus não veio para condenar, não veio para destruir a humanidade, Jesus veio para salvar. Então não há problema no relacionamento humano que não possa ser resolvido com um toque de amor. Não há problema no relacionamento humano que não possa ser resolvido com um toque de amor. E aí, pastor? Eu fico preocupado quando você fica me olhando assim. E agora? E agora você vai ter que tocar. Você vai ter que ir lá tocar. Você vai ter que amar. Meu pai está sendo operado agora. Acabou a cirurgia? Eu nunca tive relacionamento com meu pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos de idade. Eu fui ter relacionamento com ele assim, firme, depois de Cristo. E ele tem 79 anos, vai fazer 80 anos, fez 79 anos agora, dia 5 de abril. E de uns anos para cá que a gente está tendo relacionamento, que ele vai na minha casa, que eu vou na dele, que ele vai lá na igreja, no café de pastores, eu boto um lugarzinho para ele sentar. Então, depois de velho é que eu estou tendo um relacionamento com ele. E aí quando chegou a notícia hoje que ele foi fazer uma cirurgia de emergência na cabeça, eu fiquei, Jesus, você vai matar ele agora? Porque agora que a gente está curtindo um pouquinho, agora que a gente está aproveitando um pouquinho, agora que a gente está se tocando, beijando na mão, bênção, pai, deixa ele mais um pouquinho aqui para a gente aproveitar mais um cadinho. Pelo menos para a gente talvez ser curado pelo toque.
o toque que a gente quase não recebeu. E eu vou te falar uma coisa: é muito difícil você dar uma coisa que você não recebeu. Isso é só graça de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia estar ferido na minha casa sem paternidade, mas longe disso, o nosso ministério é conhecido como uma casa de paternidade, de homens que quase todos os nossos pastores da primeira equipe não tiveram bons relacionamentos com o seu pai, ou perderam o seu pai cedo. E hoje nós somos conhecidos como uma casa de paternidade. Nós estamos dando coisas que nós não recebemos. E dar uma coisa que você não recebeu é muito difícil. Então eu teria todos os índices, não é, de alguém emocionalmente ferido, de alguém emocionalmente desprovido de atenção, carente. Talvez eu poderia estar em casa lambendo as minhas feridas de alguém que foi criado sem pai. Mas em contrapartida eu achei Jesus, que me tocou, que me amou, que aquele ódio que eu tinha do meu pai se transformou em amor. Na realidade era um amor suprimido. Então eu vou te falar uma coisa: você que está aqui, você não é vítima. Saia desse lugar de vítima. Se você encontrou Jesus e Jesus te tocou um dia, Jesus passou por você e disse: segue-me, segue-me, segue Ele, irmãos. Vai atrás daquilo que Jesus tem para você, e certamente você vai achar o que eu estou te falando sobre cura. Eu tenho todos os diagnósticos de alguém que poderia estar em casa, rancoroso, odioso, por um pai ausente, que trocou sua casa por aventuras, que deixou filhos, esposa, que destruiu sonhos. Mas hoje eu pude sentir, quando o Ulisses me ligou e disse: Luiz, o pai está na mesa de cirurgia. Eu disse: como assim? Não, foi urgente. Eu pude sentir nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de dor. Só uma coisa: Jesus, não deixa ele morrer agora, deixa a gente ficar mais um pouquinho com ele, para a gente desfrutar de coisas que a gente ainda não desfrutou. Homens de 50 e poucos anos, eu, Ulisses, o Júnior, curtindo um velho de 80. Será que Jesus deixou para o final, para o toques de amor, toques de afeto, toques de carinho? Quero dizer para você uma coisa: Jesus está aqui. A igreja não tem que ficar lambendo feridas do púlpito. A igreja não é emotiva, ela é espiritual, irmãos. Amém? Amém? A igreja, ela é espiritual. Às vezes nós sabemos lidar com as emoções, pregamos nas emoções das pessoas, mas quando trazemos uma palavra no Espírito e dizemos: olha, você tem que amar, parece tão distante, parece estar em outra órbita, parece que a gente não consegue alcançar isso. É uma mensagem assim tão simples, que parece que a gente não sabe mais lidar com as coisas simples. Só as elucubrações, né, as grandes revelações é que nos faz pensar: uau, que palavra. Não, irmãos, hoje não é dia de dizer uau, que palavra. Hoje é dia de levantar e tocar e ser tocado. Então eu quero orar por você. Eu tenho legalidade para te tocar. Eu tenho, Luiz Eduardo, legalidade para tocar vocês, porque eu me sinto o cara mais amado da terra, mais cuidado da terra, mais protegido. Não mexe comigo não.
Eu não sinto nenhum tipo de carência emocional na minha alma. Rodeado de preciosos amigos, de uma esposa presente, sólida, maravilhosa, de filhos abençoados, de amigos que querem servir. Cara, olha para mim, veja o teu cara de carente. Por quê, pastor? Por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu resolvi levantar da cama. Eu resolvi soltar, sabe? Eu estava lá carente, cheirando cocaína, fumando maconha, dizendo: vou matar meu pai, vagabundo, vou acabar com a raça dele. Um dia Jesus passou e disse: ei, segue-me. Eu disse: mas e o meu pai? Ele disse: depois a gente resolve isso. Segue-me. Segue-me agora. Deixa tudo e segue-me. Deixa seu medo, deixa o seu ódio, deixa a sua tristeza, deixa seu rancor, deixa tudo e segue-me. Aleluia. E você que está aqui nessa noite, olha, isso não é culto de libertação, não. Mas você que está aqui nessa noite, cara, eu estou me sentindo assim como o pastor falou. Eu não me sinto amado, eu não me sinto cuidado, eu não me sinto abraçado. Eu estou empurrando a vida com a barriga. Não, você vai sair daqui abraçado. Nós vamos te beijar hoje, e nós vamos te abraçar. Você que está aqui assim, desse jeito, tem pastores curados aqui na frente, pastores e pastoras curadas aqui na frente, que tem todo motivo para se sentirem desprezados, mas foram abraçados um dia como você vai ser abraçado aqui hoje, e amado aqui hoje. E nós vamos provar para você que você é o melhor de Deus, sim. Enquanto você tiver amargura de espírito, rancor, você não vai fluir naquilo que Deus tem para você. Você vai estar sempre esperando que Deus se vingue, que Deus faça alguma coisa pelo seu sofrimento. E o Senhor disse: não, eu não vou fazer nada, é você que tem que deixar isso. Se você está assim, vem cá na frente, deixa a gente te abraçar. Dobra o joelho aqui. Você que é um homem, uma mulher, você que quer Jesus, porque hoje Jesus vai usar quem toca e vai usar quem precisa ser tocado. E nós vamos tocar você, meu amigo. Isso, procure um lugar aqui na frente. Across the dunes where secrets rest, a silent fire inside my chest. The night wind hums forgotten names, its breath ignites unspoken flames. The desert keeps what time can hide, truth that travels by my side. I walk the dunes of unspoken flame, holding tight what I cannot name. Every step where the warm winds claim a spark that never bends to shame. I leave are quickly taken by shifting sands that stay unshaken. Yet in the hush of
as I walk the dunes of unspoken flame, holding tight what I cannot name. Every step where the warm winds claim a spark that never bends to shame. If all my words fade in the storm, the flame within will still stay warm. No desert night can strip away the truth I guard but never say. I walk